E aí pessoal, bem-vindos ao canal Civilização Brasileira. Nesse vídeo eu vou fazer a resenha do livro Monções, de Sérgio Buarque de Holanda. Bom pessoal, já faz um tempo que eu queria trazer aqui no canal um comentário sobre alguma obra do Sérgio, mas como a grande obra dele, Raiz do Brasil, é tão comentada, né? Tem muitos vídeos sobre documentário, entrevista, né? Todo tipo de coisa sobre. Resolvi pegar uma obra um pouco menos conhecida, digamos assim, do que Raiz do Brasil, mas ainda assim uma obra clássica da nossa historiografia, que é o Monções. Esse livro foi publicado em 1945, naquela época de ouro do pensamento brasileiro. E essa edição que eu tenho aqui, edição da editora Alfa Ômega, é a segunda edição. Eu comprei na estante virtual, porque eu achei bem barato, paguei acho que R$10, mas eu sei que existe uma edição hoje muito bonita, grande e tal, da Companhia das Letras, mas eu não a conheço. Essa obra, pessoal, ela tem 6 capítulos. E nesses capítulos, Sérgio Buarque de Holanda vai discorrer sobre as monções, que foram expedições de paulistas rumo ao centro-oeste brasileiro. Expedições fluviais paulistas rumo ao centro-oeste brasileiro, em busca, sobretudo, do ouro de Cuiabá. Sérgio Buarque de Holanda, com aquela escrita maravilhosa dele, ele não vai apenas contar a história das monções, como elas começaram, etc., e descrever o seu processo, as dificuldades, mas vai também interpretar as monções. Mas aqui, pessoal, antes de entrar no conteúdo do livro, a gente tem que se situar. Quando essas expedições, chamadas monções, começam? A gente pode dizer que as monções são uma espécie de epílogo do bandeirantismo. Elas são a continuidade do bandeirantismo, mas são também o seu epílogo, são também o seu fim. Então aquele movimento sertanista pujante que ocorreu aqui em São Paulo no século XVII, principalmente no século XVII, o auge do bandeirantismo, vai encontrar o seu fim justamente nas monções, e por uma série de motivos. Vamos lembrar do seguinte: no final do século XVII é encontrado ouro nas Minas Gerais. Só que a partir de uma série de querelas em torno da posse desse ouro, inclusive, dentro desse contexto, a Guerra dos Emboabas, as Minas Gerais elas são recortadas da capitania de São Paulo. Na verdade, nesse processo que é criada, digamos assim, a capitania de São Paulo com este nome, até então chamava São Vicente. As Minas Gerais, então, elas são recortadas, tornam uma capitania própria. E isso foi criticado por alguns paulistas, celebrado por outros, que queriam que o capitão-mor ficasse na sua capitania e não num território tão distante como eram as Minas Gerais. Mas o que acontece? Como muitos paulistas perderam o controle daquele ouro que estava sendo descoberto em Minas Gerais, intensificou-se o movimento que já existia de busca pelo ouro em outras regiões do Brasil. E então, em 1718, é encontrado o ouro em Cuiabá. E daí começa toda uma epopeia em busca da extração desse ouro. E essa epopeia que o Sérgio vai narrar e explicar pra gente aqui nesse livro. E daí, pessoal, que ele vai falar tudo sobre as monções. Tudo. O tipo de alimentação dos paulistas nesse processo, o tipo de vestimenta, a tecnologia fluvial, ou seja, como que faziam as canoas para ir até as monções. Ele vai descrever os trajetos, vai descrever os perigos, os pernilongos, o problema com os índios guaicurus, todas as dificuldades de instalação naquele lugar até então ermo. Tudo isso vai ser minuciosamente descrito pelo Sérgio Buarque de Holanda. Ou seja, ele faz de fato uma história muito ampla, muito para além da política. E é muito interessante como ele ressalta as terríveis condições de sobrevivência desses homens que estão em busca desse ouro. Até o arraial ali da região de Cuiabá se estabelecer, pessoal, esse povo que vai até lá em busca do ouro vai passar por todo tipo de dificuldades. E vejam, o próprio caminho de São Paulo até Cuiabá por via fluvial era um caminho heróico. Os paulistas passavam, pessoal, por mais de 100 cachoeiras. E era um processo que levava meses. E muitas pessoas pereciam no caminho. É durante esse processo que vão surgindo regiões, sítios de repouso para esse pessoal todo. Ou seja, tudo ali foi meio que feito de improviso. Então aqui eu faço questão de acrescentar um comentário. Se dentro do contexto do bandeirantismo
houve feitos heróicos, então o epílogo do bandeirantismo não poderia ser diferente. Mas dentro desse contexto da luta pela sobrevivência, da instalação daquela região, ele comenta aqui, o ouro é descoberto em 1718, mas durante toda a primeira década não houve estabilidade nenhuma ali. Só a partir de, por volta de 1728, que as coisas começam a melhorar, ou seja, uma década depois. Em 1728 é fundado o sítio de Camapuã, que ficava no meio da rota da viagem, e ali os paulistas, os viajantes, podiam parar, estabelecer, se alimentar melhor. Fazer uma parada ali para pegar um fôlego, digamos assim. E como logo após as descobertas das minas de Cuiabá são descobertas as minas de Goiás, muitos daqueles que foram os pioneiros ali na região de Cuiabá largam tudo e vão para Goiás. Porque as condições ali eram realmente muito difíceis. Agora, pessoal, onde eu acho que se dá a interpretação mais genial do Sérgio Buarque de Holanda é na diferenciação que ele faz entre as monções e aquele que foi o movimento bandeirante do final do século XVI e do século XVII. E o cerne dessa diferença está no papel do rio. Ou melhor, dos rios. Para os bandeirantes, pessoal, os rios eram vistos como obstáculos. Um erro comum que a gente pode cometer, pessoal, é olhar para o rio Tietê e, assim, ao notar que ele é um rio que se dirige para dentro, é um rio que corre para o interior do território, imaginar que ele foi de grande auxílio para o bandeirantismo, mas não foi. Ele foi, sim, para as monções. Agora, para os bandeirantes, os rios eram obstáculos. É óbvio que, quando necessário, os bandeirantes entravam nos rios e navegavam, mas não era esse o seu estilo de expedição. Eu vou ler aqui o que o Sérgio Buarque fala. Todavia, os elementos de que agora dispõe o sertanista para alcançar sua terra de promissão vão deixar menos margem ao capricho e à iniciativa individuais. É inevitável pensar que o rio, que as longas jornadas fluviais tiveram uma ação disciplinadora e de algum modo amortecedora sobre o ânimo tradicionalmente aventuroso daqueles homens. A própria exiguidade das canoas das monções é um modo de organizar o tumulto, de estimular, se não a harmonia, ao menos a momentânea conformidade das aspirações em contraste. A ausência de espaços ilimitados se convidam ao movimento. O espetáculo incessante das densas florestas ciliares que interceptam a vista ao horizonte. A abdicação necessária das vontades particulares, onde a vida de todos está nas mãos de poucos ou de um só. Tudo isso terá de influenciar poderosamente na mentalidade dos aventureiros, que demandam o sertão remoto. Vejam só que coisa fascinante, pessoal. Os rios vão ter uma função disciplinadora, amortecedora. Não vai haver mais espaços ilimitados, como havia no período áureo do bandeirantismo no século XVII. Nisso, pessoal, as monções invertem a lógica do bandeirantismo tradicional. Enquanto para o bandeirante do século XVII, o rio era a exceção e a caminhada a pé, o horizonte limitado, era a regra, nas monções a regra vai ser o rio, o curso disciplinador do rio, horizontes limitados. E as caminhadas a pé, essas sim vão ser a exceção. Essa, pessoal, eu acho que é a consideração mais importante que o Sérgio Buarque faz nessa obra. Mas, apenas para finalizar, ele conclui falando da decadência das monções. E essa decadência é por um motivo muito simples. O ouro de Cuiabá era um ouro superficial, era um ouro que se esgotou muito rapidamente. Então chegou um momento em que, devido a essa escassez do ouro, as monções deixaram de compensar o heroísmo daqueles homens. Tanto sacrifício, tanta luta, já deixaram de valer a pena. E ele não menciona aqui, mas logo também Mato Grosso vai ser retirado da capitania de São Paulo, do controle político de São Paulo, e vai se tornar capitania própria. As monções vão continuar durante bastante tempo ainda, mas cada vez mais enfraquecidas. Para quem tem interesse nesse tema da história de São Paulo, do bandeirantismo, como eu, esse livro aqui é mais do que obrigatório. E é um livro muito gostoso de ler, pessoal. Muito gostoso mesmo. Dá para ler assim, se ler, você nem vê o tempo passar. De verdade. Muito bom mesmo. Tanto que eu tenho um quadro aqui no canal, pessoal, que eu criei recentemente, que se chama Lendo e Comentando. E o próximo vídeo que eu vou gravar para esse quadro vai ser a leitura do capítulo 1 do Monções. Um capítulo chamado Os Caminhos do Sertão, onde o Sérgio Buarque de Holanda fala um pouco sobre a adaptabilidade do povo paulista a essas condições difíceis. Como o povo paulista retrocedeu, nas palavras dele, a padrões rudes de vida para poder sobreviver naquele contexto.
E esse primeiro capítulo tem 4 páginas só, então é muito fácil de ler, né? E dá pra fazer uns comentários bacanas sobre. Então fiquem de olho que logo esse vídeo vai sair. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima, pessoal!